Vamos falar agora da novela dos caminhoneiros, não deles especificamente, mas da tal tabela, né, de fretes negociada com o governo. Passaram um dia reunidos em Brasília representantes dos caminhoneiros, membros do governo e da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Eles discutem o tabelamento do frete rodoviário. Ontem a gestão Temer passou vergonha mais uma vez. Depois de fechar um acordo baseado numa tabela apresentada pela agência, que tornava inviável os custos aos produtores, o governo editou uma nova e menos de 24 horas depois teve que revogá-la. O motivo? Ela desagradava os caminhoneiros. Hoje o ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, reconheceu que a tabela de preços mínimos, né, para os fretes, não é a melhor solução para o setor e para a sociedade. Guardi afirmou ainda que a tabela foi editada em um momento de crise e agora está sendo rediscutida. Andreasa, começa esse tema com você, enfim, vergonha alheia aí do governo, né? Como é que você está acompanhando esse episódio todo? A gente já vem tratando disso há um bom tempo, mas vai lá. Você falou gestão Temer, né? Indigestão Temer, né? Nisso que se transformou. É triste, Patrick Santos, porque ninguém percebe, talvez o ministro está fazendo agora tardiamente, depois de entregar tudo, inclusive o que não tinha, que o problema não é o formato da tabela e a quem ela beneficia nesse cabo de guerra estúpido entre caminhoneiros e o setor produtivo, né? O setor agrícola, sobretudo. O problema é a existência da tabela. É o que representa para o livre negócio, porque frete no mundo real é um dos símbolos do mercado. Precisa ser negociado entre as partes. A ideia de uma tabela dessa natureza nos faz voltar aos anos 80. Foi a Vera quem falou aqui no programa. Isso é Sarney. Olha para onde nós estamos voltando. Olha em que buraco nos mergulhou essa crise tratada como revolucionária. Ia mudar o Brasil? É evidente que ia mudar o Brasil. Poderia ter mudado ainda para pior. Mas já nos levou uma pequena desgraça. Já há projeções hoje, inclusive, de PIB abaixo de 2%. É tudo muito lamentável. Não existe mais governo, não existe mais condições de negociação, porque já não há mais o que se entregar, ninguém mais confia nesse governo. Uma das boas falas do Álvaro Dias hoje na entrevista dele, a bem da verdade, foi quando ele esculhambou com o governo Temer em termos de negociação, a sua falta de autoridade. Nós falamos aqui nesse programa, foi dos tópicos mais martelados. Cedeu, não exerceu nenhuma autoridade, entregou o que não podia, negociou com quem não podia negociar, e agora todo mundo acha o tempo todo que pode ir lá e passar a mão na bunda do governo. E é o que estão fazendo, e será assim, com sorte, hein? Porque se o governo continuar, chegar até o final, será assim até o fim. Vera. Pois é, essa crise nos fez reeditar a tablita, né, Patrick? No governo Sarney, tablita, para quem não era nascido no governo Sarney, era uma coisa com a qual você ia ao supermercado, saía impressa até nos jornais, para saber o preço dos produtos. E aí você se transformava em um fiscal aguerrido do presidente José Sarney e do seu jaquetão e cobrava ali que o café tinha que custar aquilo, que tal. Não importava que aquilo tivesse sendo garroteado, que os preços estivessem sendo controlados artificialmente, que os produtores estivessem escondendo os produtos, inclusive boi, né, inclusive tudo, porque o governo tinha a ilusão de que com base na salvadora tablita conseguiria tabelar os preços. É a mesma coisa em relação ao frete, é um preço complexo. Não existe como você direto de Brasília, da ANTT, alguém conhece algum técnico da ANTT? Eu hoje fui apresentada ao ministro dos Transportes, se chama Walter Casimiro. Nunca tinha ouvido falar nesse senhor, mas ele é um dos trapalhões que estão negociando essa tabela
bichada, micada, porque vai e volta e não dá conta de resolver o negócio pelo simples fato de como é que você vai tabelar algo que depende do tipo de produto que você está transportando, da complexidade desse produto, de quantos dias ele pode ficar sendo transportado, das distâncias que esse produto vai percorrer, de quantos pedágios você vai pegar, das condições climáticas, das condições da estrada. Eu posso passar o dia aqui elencando fatores que fazem com que seja alterado o valor desse frete. O cara que te contratou é um micro produtor, é um grande produtor. Para onde você vai levar? Você vai levar para um porto? Você vai levar para um mercado? Você é um trabalhador autônomo, você é de uma cooperativa, tudo isso muda o preço do frete. Brasileiros, sabe como se regula isso? Não é com base no coitadismo do caminhoneiro, pobrezinho do caminhoneiro que sai lá com o seu caminhão e não chega, se regula na base do mercado. É isto que regula preço, não é governo que faz preço. Quem faz preço é mercado. Isso se chama mercado. É pegar todos os agentes envolvidos numa negociação econômica, todas as variáveis embutidas na negociação econômica e se chegar a um preço que atenda a oferta e a demanda e as partes envolvidas. É isso que é economia. Querer transformar algo dessa complexidade numa simples tabela é pedir para pagar mico diante do país. Vai lá, Marcelo Madureira. A Vera falou muito bem. Você tem aí um governo à deriva, né? Um governo que não tem autoridade nenhuma, que apresenta a cada dia uma tabela, uma proposta de tabela que ninguém sabe o que vale. O próprio governo trata de anular essa tabela horas depois. E a gente fica falando agora, tabelamento, é isso? A essa altura do campeonato, né? Vai ter agora a Sunab, né? O frete da Sunab. A Vera mostrou quantos são os fatores que determinam o preço do frete, a complexidade. Qual a melhor forma de resolver isso, senão o mercado? Aí, o brasileiro é muito engraçado. As pessoas querem viver no capitalismo, mas no capitalismo, sei lá, de jabuticaba, que só tem aqui. O mercado é que vai ajustar isso, pessoal, né? Aí vem aquela questão anterior, que é a questão do movimento aí, quando as pessoas, né, imediatamente, de uma forma ingênua, né, já se posicionam a favor dos caminhoneiros. Não que os caminhoneiros não tivessem sua parcela de razão, mas como se as consequências de uma negociação, as consequências de você assentar determinadas exigências e tal, teriam para o resto da economia, para o resto das pessoas. Infelizmente, pessoal, né? Mas é assim que é a vida, o mundo, as relações são complexas. Não existe nada simples na natureza, são complexas e obrigam da gente atenção, né? A gente não pode ser superficial nas nossas opiniões e atitudes, principalmente. Exige realmente profundidade, estudo, uma apreciação cuidadosa das coisas e também, claro, posicionamento político, assumindo as consequências. Eu acho que isso que falta na ideia de cidadania no Brasil. As pessoas acham que o tesouro é um saco sem fundo e elas acham que a cidadania é só os direitos. A cidadania não tem deveres, o cidadão não tem deveres. Tem sim, né? Tem deveres, os deveres inclusive de apreciar com cuidado todas as situações da sociedade, os problemas da sociedade, de uma maneira cuidadosa. E não procurar ser contra ou a favor, né? Polarizar as questões de uma maneira simplista, que dá nisso aí. Dá nesse corner que você está hoje. Na verdade, a gente pode ter a qualquer momento aí uma volta do movimento, por você não saber, afinal, qual é o preço do frete. Porque o brasileiro quer tudo tabelado, quer voltar, é a volta da Sunab.